Caros amigos, bem-vindo no terceiro episódio de Philippe de Nicolet Rothschild Convida. Hoje, meu convidado, Jorge Carneiro, é um cara excepcional, com um percurso super internacional. Ele é português, estudou em Portugal, universidade, tudo. Depois ele foi para a Espanha. Depois ele foi para meu país. Em Fontainebleau, ele estudou na INSEAD. E, não satisfeito com tudo isso, ele foi para os Estados Unidos e fez um curso em Yale. Além de ser OBE, Officer of the British Empire, ele se apaixonou para o Brasil, mudou para cá, começou como fundador, investidor de uma vinícola fantástica em Argentina, que tem um nome que eu gostaria de dar para uma de nossas vinícolas, que se chama Alpation. Jorge, bem-vindo. Muito obrigado, Filipe. É um prazer enorme estar aqui. Essa sua introdução é muito generosa. Tenho um enorme prazer em estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, Filipe. Imagina. Jorge, conta um pouco desse percurso internacional e como você chegou em Brasil. Com prazer, Filipe. Eu sou oriundo do Porto, em Portugal, onde eu estudei. Pouco depois de ter estudado, fiz essa incursão pelo ESAD, que é uma escola de negócios em Barcelona. Trabalhei no Porto durante muitos anos. É interessante porque o meu primeiro estágio profissional foi em uma empresa que está muito ligada ao mundo do vinho, uma grande empresa, um grande grupo, que é o Grupo Amorim, que vende rolhas de cortiça. É o maior produtor de rolhas de cortiça do mundo. E foi onde eu dei os meus primeiros passos profissionais, onde fui acolhido com muito carinho e ali muito aprendi. Por isso eu criei logo ali uma proximidade, digamos assim, com este mundo do vinho, que é tão relevante, onde a rolha tem um papel tão importante e tão relevante. Depois, mais tarde, 10 anos depois, eu creio, de ter terminado a minha formação superior, a minha universidade, fui fazer um curso em Fontainebleau, onde tive no INSEAD. Esse curso no INSEAD acabou por ser um curso inspirador, na medida em que nos motivou e nos levou a fazer criar esta vinícola. Sobre isso falaremos já de seguida. Mas ainda em Portugal eu ingressei num grupo britânico, depois de ter tido essa experiência que acabou por ser duradoura nesse grande grupo, o Grupo Amorim. Acabei por fazer parte de um grupo britânico, o Sage, que é uma empresa cotada na Bolsa de Londres, como responsável em Portugal. Participei também do conselho em Espanha e mais tarde Sage acabou comprando umas operações no Brasil e me pediu que fosse até ao Brasil para coordenar e orientar essas aquisições que tinha feito aqui no Brasil. Eu vim com muito entusiasmo. Eu sou oriundo de um país, como bem sabemos, Portugal é um país muito pequeno, e por isso eu tinha essa curiosidade de entrar num país ou de passar por um país maior e enfrentar essas dificuldades de um país maior. Então vim liderar a operação no Brasil. E agora, mais recentemente, há pouco mais de um ano, acabei por adquirir a operação brasileira à Sage e hoje lidero aqui com muito entusiasmo uma organização, uma empresa, um conjunto de empresas, na verdade, que tem cerca de 1000 colaboradores, um pouco mais, talvez nesta fase, e cerca de 120 mil, 130 mil clientes, que são fundamentalmente pequenas empresas e escritórios de contabilidade. Eu entendo, parabéns. Quando você estava em Fontainebleau, eu estou com certeza que você provou muitos vinhos, provavelmente mais francês que português ou espanhol. Quando sua paixão para vinho começou? Eu tenho a minha história no Porto sempre esteve muito próxima. O Porto é um vinho, é uma região, não é, bem conhecida pelos seus vinhos também, não tanto
quanto as regiões francesas, seguramente, mas eu sempre vivi muito próximo de um conjunto de amigos, normalmente amigos britânicos, que sempre tive no Porto, com vinícolas de vinho do Porto, nomeadamente, e por isso sempre andei próximo do vinho do Porto e do vinho em geral, sempre foi. Meu pai era um apaixonado por vinho, adorava vinho, e por isso tinha uma adega que era respeitável, que ele tratava com muito carinho. E em Fontainebleau, de facto, a história é muito interessante porque nós éramos um grupo de 20 colegas, de países diferentes, quase todos. Não havia ninguém da América do Sul nesse grupo, é interessante essa curiosidade. E já no final do curso, em um dos nossos jantares, com vinho, e por isso bebendo um bom vinho francês, conversávamos sobre a vontade, o desejo de nos continuarmos a ver após terminarmos o nosso curso. Mas sabíamos que isso não ia naturalmente acontecer se não fizéssemos algo de concreto para isso, porque cada um ia à sua vida e por isso nos íamos dispersar. Então achamos que se fizéssemos algum investimento, fosse em qualquer área, porque teríamos que nos encontrar para tocarmos esse investimento. E como estávamos a beber um bom vinho, isto era durante um jantar, alguém sugeriu, e por que não um investimento na área de vinho, por que não uma vinícola ou algo assim. E por isso foi assim que surgiu a ideia. Acabamos por depois fazer uma primeira viagem a Portugal, influenciados por mim, eu diria. Visitamos umas vinícolas no Alentejo, não encontramos nada exatamente como nós imaginávamos, e então depois decidimos ir para a Argentina, vir para Mendoza. É bom que se saiba que nenhum de nós era um grande conhecedor, éramos apaixonados pelo vinho, não é? Tínhamos esse espírito, essa alma, por isso o tal al-passion, não é? Alma e paixão. Estávamos apaixonados pela ideia, mas não éramos grandes conhecedores e por isso fomos procurando, fomos perguntando para saber por amigos que conheciam mais qual seria a área, a região, e acabámos em Mendoza, e por isso fomos para Mendoza, procuramos ali próximo em Valduco, Tunuyán, ali por aquela área. Começamos a ver vinícolas em função do briefing que tínhamos feito, que era um briefing para umas vinícolas já com vinha, já com uva, e por isso coisas já mais antigas, e acabamos não vendo nada que nos enchesse o olho, que nos fascinasse, mas depois, quase por acaso, acabamos visitando um campo, que é um terreno árido, sem nada, mas que estava num lugar incrivelmente bonito. Incrivelmente bonito. Ficámos apaixonados por aquele espaço, por aquele terreno, por aquela vista e pela proximidade dos Andes, que era de facto incrível. E então decidimos comprar ali. Foi um arrojo muito grande porque não tinha absolutamente nada ali e à volta tinha muito pouco. Mas de facto o lugar que nós encontramos revelou-se um lugar apaixonante, pelo qual nos apaixonamos e as pessoas que nos visitam se vão apaixonando, porque é verdadeiramente bonito e impactante. Esse foi em qual ano? Isso foi em 2009, 2010, nós terminamos o nosso curso e foi logo por essa altura. Depois você plantou as videiras. Qual foi o primeiro vinho que saiu dessa paixão al passion? Nós plantamos as uvas, começamos por fazer os primeiros vinhos que nós fizemos, produzimos com uvas que nós compramos dos nossos vizinhos, e porque a nossa uva não estava ainda pronta e em condições para poder produzir vinho, e a primeira safra acabou por ser 2012, se não estou em erro, por essa via. Mas foi uma safra que começou logo bastante bem. Encontramos ali um parceiro, um enólogo que nos ajudou muito. Tivemos sorte nas pessoas que encontramos e contratamos e convidamos para trabalhar com a gente, e isso acabou por ser muito importante. Eu vou acompanhar. Mas tudo isso me dá sede. Nós trouxemos, ou você mandou 2 garrafas de sua vinícola. Eu achei que começar com o Grand Chardonnay 2019 é uma boa forma de
de continuar esse bate-papo muito simpático. Eu sou importador de seu vinho e não é para o caso. Eu sou importador porque o vinho é realmente muito, muito, muito bom. Você sabe que temos uma vinícola perto de você que se chama Caro, que é um joint venture com Nicola Catena, K de Catena, Roth de Rothschild, Caro. Eu fui super surpreendido com a qualidade dos vinhos que você está fazendo. O Chardonnay é uma surpresa super legal, uma coisa que não conheci. Parabéns, realmente parabéns. 2010, 2021, sucesso fantástico. Vamos provar esse vinho e me conta um pouco da história do Chardonnay. Filipe, para nós também é muito importante podermos trabalhar com você e com a sua equipe. Estamos muito honrados e muito felizes por termos conseguido isso. Sabemos e sabíamos que não era fácil convencê-los e por isso ou de facto agradávamos pelo vinho ou então isso não aconteceria. Ficamos muito felizes quando percebemos essa boa recepção da sua parte e da parte do seu time em relação aos nossos vinhos. E eu lembro que bem lá no início uma das coisas que surpreendeu de facto foi este Chardonnay, que surpreendeu talvez por um pouco das suas características em relação, ou diferenciando-se dos outros Chardonnays. Por isso eu diria que este Chardonnay acaba por ter um pouco, enfim, Filipe, quem sou eu para dizer isto? Mas, na minha opinião, este Chardonnay acaba por ter um pouco daquilo que o Chardonnay tem de bom, sendo que normalmente lhe falta uma certa acidez, lhe falta ali um pouco de um corte que este vinho acaba por ter e que surpreende talvez por isso. Nós quando pensamos nesta vinícola, confesso que não pensamos inicialmente em ter um vinho branco. Mendoza, aquela região é muito conhecida, enfim, tem vários tipos de uva, várias castas, sendo que claramente a mais conhecida e a mais promovida e divulgada é o Malbec, e por isso nós achávamos que íamos mais por essa via. Mas esta experiência que fizemos com este vinho acabou por ser surpreendente e nos deixou muito felizes. Tem tido de facto um impacto, esta sua elegância, é um vinho frutado, tem uma acidez, como eu referi, que não é excessiva, mas que existe, está lá, está presente e que marca a diferença. E percebemos reações muito positivas em geral das pessoas quando o provam, porque se apaixonam pelo vinho. Não, eu sei que você nunca deveria começar uma frase para não, mas vou falar não porque ele é um Chardonnay bem diferente dos outros. Ele é frutado, como você falou, ele tem um pouco menos dessa boca de brioche, de manteiga, mas ele tem uma alegria realmente fantástica. Eu lembro quando eu provei o Chardonnay e o Petit Verdot, em meu escritório a primeira vez, eu achei, puxa, esse Chardonnay que vem da Argentina é outra coisa. E esse é um vinho que deve entrar no seu portfólio, combina com minha família, porque é diferente, mas ele é super bem feito. Eu sempre falo a mesma coisa, Jorge. Não se importa o preço do vinho. O que se importa é que o vinho está bem feito. Porque você trabalha com o chão que você tem, com o sol que você tem, com o tempo, o clima, tudo. Mas o trabalho que está feito tão na agricultura, que depois, quando você faz a vinificação, esse é um trabalho super importante, e nesse momento que você veja a diferença. E seus vinhos
são realmente super bem feitos. Eu não puxo saco, eu não sei puxar saco muito bem. Quando eu gosto, quando eu não gosto, eu falo a mesma coisa. Mas você não é meu convidado só porque eu gosto de seu vinho e que eu importo seu vinho. Você é meu convidado porque seu percurso e seu sucesso é uma coisa que é parecido à minha família. Nós começamos no ramo do banco, ainda somos banqueiros, mas depois investimos numa vinícola. E a primeira vinícola foi Chateau Mouton, que virou Mouton Rothschild. Depois Lafite, depois o resto é história. Então você está fazendo um pouco como os Rothschild, só que você está fazendo no século XXI e que nós fizemos esse no século XVIII. Então, Filipe, essa comparação é fantástica, nos deixa num nível incrível, mas é muitíssimo generosa. Esse seria um sonho, seria um sonho, enfim, o nosso melhor sonho seria nesse sentido, sem dúvida. Essa comparação é incrível. Bom, 2010 você começou a plantar, você comprou uva, fiz vinhos. Os vinhos que você tem hoje são 100% da vinícola, não? Sim, os vinhos que nós temos hoje são todos produzidos por nós, uva nossa. Hoje temos essa capacidade e essa produção suficiente para podermos fazer isso. Qual é o tamanho da vinícola Alpacion? A vinícola nós temos cerca de 85 hectares no total, e dos quais temos cerca de 54, 55 hectares plantados, sendo que a maior parte dos hectares que temos são de Malbec, por isso temos 30 hectares de Malbec, como eu há pouco referi, de facto. Depois temos 24 hectares que têm Chardonnay, Sauvignon Blanc, Petit Verdot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Pinot Noir. Temos uma variedade grande para nos podermos alargar das nossas experiências e assim tentarmos surpreender o nosso aficionados, os nossos bebedores, digamos assim. Tem uma coisa que eu gostaria que você conta, porque eu lembro, nós compramos 30 anos atrás, agora um pouco mais, 32 anos atrás, uma vinícola em Chile que se chama Los Vascos. Eu lembro seguir o crescimento da vinícola. E entre 1996, quando realmente eu comecei a provar Los Vascos, e 2015, vamos dizer 20 anos, a mudança do vinho foi totalmente brutal. Além do fato que o blend que nós fizemos mudou. Mudou por quê? Porque as videiras que nós tínhamos envelheceram, começou a entrar no vinhos, etc. E os Vascos de hoje é muito diferente dos Vascos de 25 ou 30 anos atrás. Você tinha a mesma experiência em Alpacion? Nós começamos por construir um projeto por isso pensámos do projeto de forma muito para nós, digamos assim, para podermos usufruir do espaço e da experiência, e construímos uma casa. Foi uma das primeiras coisas que nós desenhamos, foi construir uma casa para a qual contratamos uns arquitetos locais, bem respeitados e conceituados, Bormida e Azon, um casal, que nos desenhou uma casa muito bonita, mas que depois depois de pronta, percebemos que não usávamos tanto assim, e porque não usávamos tanto assim, não tínhamos e não criávamos as condições para poder usar a casa chegando lá e estar tudo pronto e organizado, e por isso havia aqui aquela coisa do ovo e da galinha, não é? Por isso, por um lado, a casa não estava tão preparada, por outro lado, nós também não visitávamos o número de vezes suficiente para que ela pudesse estar ou devesse estar preparada. E então decidimos alugar. E foi uma surpresa boa, uma surpresa muito boa, aliás, a reação das pessoas que começaram a usar aquela casa, tipo hotel, digamos assim, lodge, alugamos quartos, espaços comuns
temos áreas comuns e constatamos que a procura foi aumentando, sendo que a maior parte das pessoas que se lá instala são brasileiros, por isso os brasileiros são visitantes assíduos e normalmente com umas referências extremamente positivas. Eu acho que isso tem acontecido e por isso eles nos visitam tanto, porque de facto o feedback é normalmente muito positivo e por isso a casa acabou de ficar pronta, mas entretanto tivemos um pequeno atraso porque encontramos algumas dificuldades burocráticas para fazermos um furo, para podermos ter água, que é fundamental, essencial para a plantação da vinha, e por isso podermos ter a uva, e essa burocracia acabou por nos atrasar bastante no tempo, então acabamos por demorar a produzir e a plantar a uva. Fomos fazendo os vinhos com uva que nós comprávamos, e mais recentemente começamos a ter uva com qualidade suficiente para podermos produzir o nosso vinho. Hoje somos um grupo de pessoas, é importante referir que nós decidimos, entretanto, convidar amigos e conhecidos, mas sobretudo amigos, para partilharem este sonho connosco. E por isso hoje já não somos só o grupo do INSEAD, somos um grupo bastante mais alargado, de pessoas de vários países diferentes no mundo, a quem nós vamos pedindo opinião, a quem nós vamos, com quem nós vamos procurando construir este sonho ou desenvolver este sonho. Bom, então, Jorge, se eu entendo bem, é um grupo de sócio internacional, de amigos, que hoje faz um sucesso grande com o vinho. Você viu que já troquei, hein? Eu fui para o Grand Malbec. O Grand Malbec é a alma da Argentina. Eu espero que vou receber um convite para visitar Alpaçon. Depende de você, caro Jorge. Depende de você. Será um prazer enorme, Filipe. Tê-lo lá, será um prazer enorme, Filipe. Vamos esperar que a pandemia se acalme um pouco, que mais gente são vacinados e falando disso, eu gostaria de falar uma coisa, compartilhar uma coisa com você. Faz agora quase 15 meses que somos trancados no apartamento, na casa, onde qualquer mora. Chega um momento onde é muito difícil a continuar esse tipo de vida totalmente diferente do que nós conhecíamos antes. Eu acho que a única maneira de viajar, em aspas, é viajar com o paladar. Você abre uma garrafa de vinho que seja da Argentina, de Chile, de França, de Portugal, de qualquer país, e você vai viajar. Você vai viajar no seu paladar, você vai imaginar aonde é a vinícola, que sol tem, que chuva tem, como é a paisagem. Tudo isso abrindo uma garrafa de vinho. Todo mundo fala que o consumo de vinho aumentou, mas para mim não é o consumo que a aumentação do consumo que me interessa, mas é a possibilidade de sair do environmento onde somos, sem trocar, sem mudar, e de deixar a mente escapar um pouco do lugar onde somos presos. É a melhor maneira, para mim, de abrir uma garrafa, ou vários, de vinhos. Então, conta o Grand Malbec. O Grand Malbec foi a nossa... Eu estou muito de acordo, Filipe, com essa sua perspectiva de podermos viajar em conjunto, do vinho nos levar na sua viagem, não é? Nos deixarmos ir. O consumo de vinho no Brasil tem evoluído muito e tem crescido muito. Eu sinto, mesmo os próprios colaboradores da empresa, por exemplo,
eu sinto cada vez mais, não sei se pela proximidade que temos e por verem este meu entusiasmo em relação ao vinho, mas eu sinto que as pessoas têm muita vontade de provar vinho, de experimentar vinho, de conhecer vinho, de saber mais sobre vinho. É crescente essa onda no Brasil e ela é de facto muito interessante. Em relação ao nosso Gran Malbec, o Malbec, como eu disse anteriormente, é o vinho da região, é o vinho por excelência. Eu confesso que originalmente eu não era muito apaixonado por Malbec, eu achava o Malbec talvez com uma percepção errada da minha parte, são aqueles preconceitos que nós trazemos do berço, eventualmente, mas eu achava que Malbec não era de facto o meu vinho. Jorge, eu entendo que você está falando do Malbec, porque eu sou francês. Malbec é uma casca francesa que foi exportada para a Argentina. Mas se você pega um Malbec francês e um Malbec argentino, ao cego, você não pode saber que é a mesma uva. E o Malbec da Argentina é muito surpreendente. Ele melhorou incrivelmente nos últimos 15 anos, 15, 20 anos. Eu também, como você, tinha um preconceito um pouco negativo vis-à-vis o Malbec, mas hoje virou uma nova experiência. Uma nova experiência porque ele é menos pesado, ele é mais refinado, e seu Grand Malbec, eu bebo com o maior prazer e muito mais que eu pensei que eu beberia Malbec na vida. Então, parabéns para esse Malbec. Quais são os planos futuros para a Passion? Nós hoje, Filipe, muito obrigado pelos parabéns para o Malbec, de facto é o nosso flagship e que também tem felizmente surpreendido muito positivamente todos aqueles que o provam. Eu também me virei um fã de Malbec, mas fui convencido pelo paladar e não pelo investimento, que é bom. Nós hoje produzimos cerca de 250, ou podemos produzir 250 mil garrafas, temos capacidade para produzir 250 mil garrafas. A nossa marca tem vindo a se desenvolver no mundo, por isso há aqui um trabalho que nós fazemos conjuntamente com os nossos investidores, por isso esse trabalho feito muito corpo a corpo pelos nossos investidores é muito interessante. Repare que aqui no Brasil nós conseguimos chegar até ao Filipe porque eu me empenhei, porque eu queria muito trabalhar com a sua empresa, sabe? E me empenhei profundamente para conseguir chegar até lá e depois, enfim, deixei nas mãos do vinho, claro, a sua decisão, que felizmente foi positiva. Mas é esse empenhamento de cada um dos nossos investidores que tem feito a diferença em cada um dos países, porque nós gostamos e gostaríamos muito de ser vistos nos outros países, como estamos sendo vistos agora aqui no Brasil com o seu apoio, como uma vinícola diferente, porque não somos muito grandes, nem nunca seremos muito grandes, mas somos muito meticulosos e somos muito de alma e paixão, não é? E por isso é essa a experiência que nós queríamos transmitir a todos aqueles que nos bebem. E por isso nunca vamos seguramente trocar a qualidade pela quantidade, vamos sempre apostar na qualidade e vamos procurar sempre inovar com produtos diferentes que possam surpreender aqueles que nos seguem. Você tem plano para comprar mais terreno? Não sei, eu entendo que você produz 250 mil garrafas, mas com o sucesso você vai ter mais procura e talvez tem outras possibilidades perto de você, não sei. Essa é uma coisa que você está pensando ou não? Sabe, Filipe, eu tenho que ser honesto, nós temos hoje uma confiança muito diferente no nosso vinho daquela que tínhamos há um tempo atrás e por isso as nossas perspectivas vão mudando à medida que nós vamos percebendo que estamos no caminho certo, não é? E por isso a sua pergunta, não é? E por isso nós hoje já podemos ponderar e ponderaremos pontualmente, já vamos falando sobre essa possibilidade.
Nós podemos produzir, temos capacidade para produzir 300 mil garrafas, ainda temos a área para plantar mais vinha e por isso podemos ainda crescer, podemos chegar às 300 mil garrafas e eventualmente passar essa capacidade, mas se o sucesso continuar, com a ajuda de parceiros como o Philip e aumentarmos o nosso número de bebedores e de apaixonados pelo nosso vinho, nós temos a possibilidade de facto de poder comprar alguma área ali em torno da nossa propriedade e crescermos para então podermos voar mais alto, digamos assim. Mas mantendo sempre essa característica que nos marca tão vincadamente, que é nós queremos sempre surpreender e por isso a qualidade, a diferença, o carinho que nós colocamos naquilo que fazemos é muito importante, Filipe. É um vinho orgânico, por isso nós não usamos fertilizantes, até dói na alma quando a gente visita a vinícola e fala com os responsáveis pela vinha, o quanto eles sofrem porque têm lá formiga e outras coisas que não conseguem matar, que matariam tão facilmente com inseticida, não é? Mas que não matam porque nós não queremos matar com inseticida e por isso temos alguma perda de vinha, mas ganhamos na qualidade e no conceito que está por trás, que é de facto fazer alguma coisa que nos divirta, que nos entusiasme e que seja um legado que fica, como aliás a sua família também fez, talvez uma das melhores do mundo, a criar esse legado, Filipe, que nós tanto admiramos. Então, caro Jorge, você viu, eu vou beber mais. Eu quero agradecer seu tempo, eu quero parabenizar você, tudo que você fez, tão no plano profissional, o sucesso que você está fazendo, que você já fez e que você está fazendo, é muito impressionante. Para entrar nesse mundo, você chamou a vinícola certa, esse mundo de paixão que se chama vinho. E é sempre um risco, mas você tomou o risco e hoje você está fazendo vinhos, produtos sensacional. Muito obrigado por tomar todo esse tempo para falar comigo. Eu desejo muitas safras de qualidade, de paixão, de amor. E, além de tudo, que nossa parceria entre nós dois, entre a Alpassion e o Grupo PNR, continua para muitos anos. Caro Jorge, eu levo meu copo a você, agradeço o seu tempo e estou esperando um convite para visitar a vinícola. Muito obrigado, Filipe. Você não imagina o quanto é importante para mim, para nós, esse seu reconhecimento e esta nossa parceria. Nós estamos muito honrados, muito felizes e tudo faremos sempre para nunca o decepcionar, bem pelo contrário, o continuar a surpreender. Em relação ao convite, sinta-se desde já convidado, será um enorme prazer, estarei lá com você com imenso gosto e que passemos lá um bom tempo e que façamos muita coisa em conjunto, são os meus votos e os meus desejos. Muito obrigado, Filipe, com muito prazer e honra que cá estive. Obrigado. Santé. Saúde. Saúde. Caros amigos, assim termina o terceiro episódio de Philippe de Nicolai Rothschild Convida. Daqui a pouco vou anunciar quem vai ser o próximo convidado. Vai ser uma surpresa e eu espero que você gostou. Jorge e os amigos dele fizeram realmente um sucesso maravilhoso, chegando de zero. Eles compraram um lugar onde tinha nada. E hoje tem um super vinho. Então, obrigado por olhar e santé.